Então agora eu vou falar sobre o chip Super I/O. Eu vou dar uma explicação bem detalhada para vocês. Então eu vou falar sobre ele porque ele é importante. Ele é o primeiro CI a ser alimentado pela placa, né? Então é ele que faz a placa ligar, desligar, ok? Então vamos lá. Então pessoal, nesta placa mãe nós temos aqui o CI, o Super I/O. I/O significa Input, Output, que é entrada e saída. O Super I/O, se você observar em placas mães antigas e também nas placas mães mais modernas, ele tem essa mesma aparência, né? Esse mesmo tamanho. Ele tem 128 pinos e a maioria das placas mães, o fabricante é o ITE. Por que que ele não evoluiu junto com as placas? Primeiro, ele controla periféricos lentos, né? Ele controla a parte lenta da placa-mãe, então não necessita, né, de um super CI, um super chip, tá? Por ele fazer um controle aí de componentes que trabalham de uma forma mais lenta. Ele vai controlar o disquete, porta paralela, serial, teclado mouse, a função liga e desliga da placa-mãe. Tá? Ele vai controlar o liga e desliga do botão. Ele controla a rotação do cooler. Ele é o primeiro componente que funciona quando a placa é energizada, pois através dele vai fazer o restante do funcionamento. Então, quando você liga a sua fonte na placa-mãe, nós temos um teste que nós fazemos do standby, tá? Esse standby ele vai chegar no I/O. Se não tiver o standby no fio da fonte, quando ela estiver ligado na placa-mãe, a placa-mãe está matando a função do standby. E aí nós já sabemos, né, que o problema pode estar aqui nele. Então nesta aula nós vamos aprender a fazer todo esse teste aí. Tá? O I/O ele monitora as tensões da fonte, né, do pino Power Good, botão liga, desliga do painel, né? Aí ele tem a função aí de on e off da placa, né, para ela ligar, desligar, enfim. Ele também se comunica com a ponte sul, né, monitora a rotação do cooler, temperatura da placa, enfim. Ele tem muitas funções e é importante a gente saber trabalhar com ele, saber fazer os testes corretamente, tá, da tensão que chega nele, testar o liga e desliga da placa. Então pessoal, eu estou aqui com o meu multímetro, já na escala de 20 volts de tensão contínua. Eu estou aqui com a PC Analyzer Debug Card espetada na PCI. E como vocês podem ver, a Debug Card ela já acendeu aqui o LED verde, que é o 3,3 volts. Ou seja, o sinal do standby está chegando aqui no slot PCI. Porém, nós vamos testar aqui na fonte, né, para ver se está chegando. Se não estiver chegando, o I/O, né, ele pode estar com problema. Então nós vamos fazer o que? Eu vou ligar aqui o multímetro. Eu vou colocar aqui, ó, no terra, a ponta preta. E aqui no conector da fonte, tá, você vai procurar o fio roxo, né? O lado oposto da trava, aqui da esquerda para a direita ou de cima para baixo, como vocês estão vendo no vídeo, nós temos um fio roxo aqui, que é o quarto fio. No caso, essa fonte aqui, ela é de 20 pinos. Como vocês podem ver, aqui a tensão do standby é 5 volts. São 5 volts. E aqui eu tenho o fio verde, que é o Power On. Vamos medir aqui o Power On, que é o 3,1 volts. Eu vou aterrar essa ponta aqui. Vou colocar aqui no conector o P4 de 12 volts, que aí fica mais fácil aqui de eu medir. Então aqui está dando 3,1 e aqui no roxo está dando 5 volts. Então esse é o sinal, né, que o I/O está bom. Não é 100%, eu vou ensinar a fazer outros testes. Então nós vamos deixar a chave aqui no fio verde. Tá dando 3,1. E eu vou ligar a placa-mãe. Eu vou encostar aqui, ó,
no Power SW. Então quando eu ligo a placa-mãe, ele vai cair para 0. Tá? Eu liguei, ele vai cair para 0. Eu vou desligar a placa, encostar e segurar aqui no Power SW. Desliguei, a placa volta para 3 volts, 3,1, enfim. Então a função de liga e desliga do chip I/O está funcionando. Ele que faz, né, que controla aí o liga e desliga da placa, o on e o off. Então está funcionando. Tá? Com a placa mãe desligada, eu estou colocando aqui a ponta do multímetro no fio verde, que é esse fio aqui, ó, o Power On. Tá, ó. Fio verde, aqui tá aterrado, onde fica o fio preto do P4, ou você pode aterrar no conector do teclado, ou onde vai os parafusos. Tá? Vai dar essa tensão, então quando ligar a placa-mãe, ele cai para 0. Quando desligar a placa-mãe, ele volta aí para a tensão, tá, do Power Good, que é 3, alguma coisa ou 5 volts. Tá? A outra placa aqui que utiliza uma fonte diferente vai dar 5 volts. Então a função liga e desliga está funcionando do Super I/O. Então agora nós vamos aprender a fazer um outro tipo de teste em cima dele, né, aqui nos seus terminais. O Super I/O ele tem 2 pinos de alimentação. Um pino é o standby, né? É para fazer ele funcionar e monitorar o botão de liga e desliga. E o outro pino, que é o mais B, é quando liga a placa e também para fazer, né, funcionar o restante das funções dele. Porém, para saber quais são esses pinos, nós temos que encontrar o datasheet. O ITE ele é muito fácil de se encontrar o datasheet. Então eu vou mostrar para vocês aqui um site que tem aí todos os datasheets desse I/O, né, dos modelos dele. Então olha só, eu dei um zoom aqui para vocês verem o modelo dele aqui, ó. Ele é o IT8712FS. Eu vou ligar aqui o meu notebook, vou filmar a tela aqui, eu baixando o datasheet dele, para a gente ver qual pino recebe a tensão do standby, que é quando a placa está desligada, e qual que é o pino que recebe a tensão mais B quando a placa é ligada, e ele vai fazer o restante aí do funcionamento da placa. Então pessoal, estou filmando aqui a tela do notebook. Eu vou abrir aqui o Google Chrome. E aqui na busca eu vou colocar ITE espaço IT 8712F-S. O primeiro link que ele deu aqui é do site hardwaresecrets.com. Aí tem aqui /datasheets. Eu vou abrir aqui. Olha, ele já caiu aqui, né, o PDF aqui, o datasheet desse I/O. Eu vou apagar aqui, ó, na barra de endereço, o modelo do I/O e vou deixar só hardwaresecrets.com/datasheets. Vou apertar o Enter. Então ele tem diversos datasheets aqui, ó, nas categorias, tá? Áudio, placa-mãe, rede, SATA, né? Enfim, eu vou clicar aqui, ó, Super I/O. E aqui nós temos os fabricantes de I/O. Tá? Vou pegar aqui o ITE. E aqui ele deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 modelos. O da nossa placa aqui, ele é o 12F. Esse aqui, ó. Eu vou abrir. Ele abriu aqui o PDF. Eu vou descer. Eu vou rolar aqui a barra até encontrar a página que tem, né, os 128 pinos do I/O. Aqui.
Então essa página aqui, ele começa aqui o pino 1, tá? E ele vai nesse sentido aqui, ó, até o 128. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui é o 38, 39, 40, 64, até o 128. O I/O ele também recebe o sinal do reset, né? Ele que reseta a BGA Sul, para BGA Sul resetar a BGA Norte, para BGA Norte resetar o processador, né? Para começar, para fazer o funcionamento aí da placa, né? Depois eu vou estar explicando aqui para vocês esse detalhe. Então aqui eu tenho o pino 4, né? Esse pino 4 ele está aqui VCC. Ele tem o pino 35 que está VCC e tem aqui o pino 99 CCC. Um dos primeiros pinos, né, dependendo do I/O, é o 2, no caso esse aqui é o 4, é o pino que é o mais B, que vai alimentar ele quando a placa é ligada. Então quando eu for medir aqui no pino 4, ele não vai dar nenhuma tensão, ele só vai dar atenção quando a placa é ligada. E o I/O, ele é alimentado com 5 volts. No caso, o pino aqui, que vai estar desse lado, que pode ser o 98, 96, enfim, né? Pode ser o 101, ele vai dar a tensão de standby, né? Essa tensão de standby é para fazer, né, fazer ele funcionar e também monitorar o botão do liga e desliga. Então vamos voltar aqui na placa. Eu vou medir a tensão do, no caso do standby, que vai ser o pino 99, e vou medir a tensão do mais B, que vai ser o pino 4. Então é o seguinte, não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas aqui na placa-mãe ele tem o número 1 desse lado. Então é aqui que começa a contagem dos pinos, ó. Aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, vai fazendo aqui essa volta até chegar aqui no 128. Então aqui no pino 4, quando eu encostar a ponta de prova do multímetro, ele vai dar 0 volts. E aqui no 99 ele vai dar a tensão de standby, que é algo em volta dos 3 volts, como eu vi aqui no fio verde, tá? Então vamos ver aqui no multímetro. Quando a placa está desligada, no fio verde está dando aqui 3 volts. Tá? Pode dar 5 volts também. Nós vamos ver em outra placa aqui que utiliza a fonte de 24 pino. No caso uma TX aí mais moderna. Essa aqui é uma TX mais antiga. Então aqui no I/O, eu vou colocar a chave aqui, ó. Aí tem que tomar muito cuidado. Se você tiver uma lupa de bancada e uma boa iluminação, você vai conseguir visualizar melhor, tá? O pino 4, para você não sair encostando a ponta de prova aí, né, em vários pinos, senão você pode dar curto, pode danificar ele. Então aqui no pino 4, eu vou encostar a chave. Ó, vocês vão ver que tá 0. Tá? Ele só vai ficar com 5 volts quando eu ligar a placa. E aqui no 99, né, é o pino daqui pra cá, eu vou contar, ele é o quarto. Ó, ele deu aqui 2,8. Né? A tensão tá chegando nele aí de standby. Então eu vou ligar a placa. Liguei a placa. E agora eu vou ver se tá chegando a tensão que alimenta, né, ele e que vai fazer o restante do funcionamento. Vou encostar aqui no pino 4. Aí, ó. Tô com a chave no pino 4, deu 5 volts. Tá? Deu 5 volts. Então é mais um teste feito nele. Ele está recebendo a tensão de standby. Ao ligar, ele recebeu a tensão que alimenta ele, que é 5 volts. Eu fiz o teste aqui, ó, do liga e desliga dele, o on e o off, né, com ele ligado. Ele não vai dar tensão aqui. Eu vou desligar ele, vou desligar a placa, né? Desligar a placa-mãe, encostar e segurar. Aí volta para a tensão aqui de 3 volts, certo? Então é o seguinte, pessoal, no curso foi explicado para vocês como fazer o teste do reset da placa-mãe. Tá? O reset, o que ele faz? Ele coloca, né, todos os componentes em nível 0. Né? E o reset ele é dado pelo pino Power Good.
Então aqui na fonte, tá? Nós temos aqui o cinza, que é o Power Good. O cinza, ele tem que dar tensão de 5 volts. Ó. Quando a placa é ligada. A placa desligada, ele vai dar 0. Eu vou ligar aqui a placa. Olha lá, então ele deu 5 volts. Se deu 5 volts, beleza, porque é ele, né, o Power Good, que manda o sinal de reset para o I/O. O I/O ele vai resetar o chipset ponto sul ou BGA sul. A BGA sul vai resetar a BGA norte. A BGA norte vai resetar aí o processador. Nós conseguimos medir o sinal do reset aqui no pino A15 do PCI. E aí já dá para saber que o I/O mandou o sinal para a BGA sul e que a BGA sul está mandando para a BGA norte. Aí no caso da BGA norte do processador não tem como fazer esse teste. Por isso você deve saber testar os reguladores de tensão de entrada e saída e também, né, prestar atenção no código da debug card e prestar atenção aqui no transistor que faz a alimentação dela e também do capacitor que fica ao lado. Vocês viram que foram várias informações do I/O, né, nosso CI de entrada e saída, né, ele tem 128 pinos, né, o primeiro componente que funciona quando a placa é energizada. Então se a placa-mãe ela não está ligando, você já fez o teste do cristal aqui, que é ensinado do curso, do T32K, e mesmo assim a placa-mãe não liga, né, primeiro você deve verificar aqui se está chegando, né, a tensão aqui no Power On. Se não tiver chegando a tensão no Power On, você vai tirar o conector da fonte e vai medir com a fonte fora. Se você tem um testador de fonte, né, você sabe que a fonte está boa, ou você já testou com multímetro, tá? O I/O ele pode estar matando essa tensão ou os componentes que estão em volta dele. Nós temos aqui em volta dele capacitor, resistores e bobina.